Irmãos, para que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 16, no versículo de número 19. Estaremos lendo até o versículo de número 31. Acharam? Diz o seguinte: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Que o Senhor fale ao coração da sua igreja e a todos quantos assistirem esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é o mesmo tema que nós encontramos na Bíblia: a parábola do rico e Lázaro. Inicialmente vamos compartilhar com os irmãos o que é uma parábola. Uma parábola, irmãos, é uma história sucinta, resumida e didática, em prosa ou verso, que ilustra uma ou mais lições ou princípios ilustrativos. Então é bom, ao estudarmos este texto, sabermos que aqui é uma parábola, é um instrumento, uma ferramenta didática para trazer verdades espirituais. Numa parábola, nem todos os detalhes, nem todos os elementos da parábola são, vamos dizer assim, reais. Precisamos, ao estudarmos uma parábola, precisamos descobrir quais são as intenções do mestre ao relatar aquela parábola. Então existem coisas que traz uma lição, existe um propósito, mas existe outras coisas na parábola
que a gente precisa entender que ela fica na parábola. A parábola, ela não é 100% real nas lições que ela traz. Algumas lições apenas acompanham o enredo da parábola. A palavra parábola vem do grego parabolé. Para é próximo, ao lado, com. Bailó, o bolé, é lançar. Então, uma parábola é um auxílio de ensino lançado ao lado da verdade que está sendo ensinada, lançada próxima, colocada ao lado, para que haja uma compreensão. Jesus utilizou muito este método de ensino, que são as parábolas. Mas é bom frisar que não apenas Jesus falou por parábolas nas Escrituras Sagradas. Nós encontramos parábolas também no Antigo Testamento. Outras pessoas falaram por parábolas. A palavra Lázaro, ela provavelmente ela vem do hebraico, do nome Eleazar, ou Eleazar. Lázaro, no grego, vem originado do hebraico, Eleazar, ou seja, Deus ajuda. O nome Lázaro foi colocado nessa parábola com um propósito. Não tem a ver com o Lázaro de João capítulo 11. O Lázaro, amigo de Jesus, que morreu e ressuscitou. Não tem a ver com esse Lázaro, não foi esse Lázaro aqui. Às vezes as pessoas se enganam e pensam que o Lázaro da parábola seria o mesmo Lázaro que Jesus ressuscitou no quarto dia, o irmão de Marta e Maria. E não são. O Lázaro da parábola é uma pessoa fictícia, é um nome fictício, é um mendigo fictício, para ilustrar uma verdade espiritual. Lázaro origina-se do hebraico Elazar, e o significado é Deus ajudou, ou Deus ajuda. Queridos, ao estudar esse texto, eu me fiz uma pergunta: o que motivou Jesus para contar esta parábola? Se nós analisarmos os evangelhos, Jesus, ao contar uma parábola, uma das motivações era trazer um ensinamento rápido a uma situação que ele percebeu. A parábola do rico e Lázaro só é narrada por Lucas. Mateus, Marcos e João não contam a parábola do rico e Lázaro, mas Lucas conta. E em Lucas nós podemos perceber, nos versículos que antecedem o versículo 19, a razão. Cristo teve uma motivação, e a motivação que Jesus teve para contar a parábola do rico e Lázaro foi por causa do comportamento, da conduta dos fariseus. Nós podemos ver isso no versículo 14. Do versículo 1 até o versículo 13, Jesus conta uma parábola sobre o mordomo infiel, e o Senhor fala sobre a necessidade de sermos fiéis nas coisas. E no versículo 14, após ouvir a parábola do mordomo infiel, os fariseus zombam de Jesus. No versículo 14 diz: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. Aqui está a motivação. Jesus conta uma parábola sobre um rico que tinha uma vida financeira de privilégio, e o
tinha uma vida de miséria. Eu tive um professor no seminário que, em uma das aulas que ele nos trouxe, ele nos disse, segundo as suas pesquisas, que na época de Jesus, 95% da população de Israel, dos israelitas daquela época, eles não eram pobres. 95% da população, eles eram miseráveis. Eles não estavam eles não estavam na pobreza. Não era 95% da população pobre, era 95% da população miserável, abaixo da pobreza. E só 5% usufruía de um conforto financeiro. E esse seleto grupo de 5% estava a elite sacerdotal, os fariseus, saduceus e todo aquele sinédrio, todo aquele clero de homens que tinham uma vida muito confortada financeiramente. Então Jesus ele inicia a parábola ao perceber esta zombaria destes homens. E o texto diz no versículo 14 que eles eram avarentos. Então o rico, podemos concluir, irmãos, que o rico aqui, ele simboliza a elite judaica. O rico simboliza os sacerdotes, os escribas, os fariseus e saduceus. Esse rico, na parábola, representa esses homens avarentos, homens que pareciam serem do Senhor, mas não eram, homens ímpios, homens gananciosos, homens avarentos. E o mendigo representa, irmãos, a população miserável. Jesus coloca a população numa realidade muito de miséria. Quando a Bíblia fala desse mendigo, não quer dizer que Deus permitirá que os seus servos cheguem numa situação dessa. A Bíblia diz que eu fui jovem e agora eu sou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, mas a sua descendência, e nem sua descendência, mendigar o pão. Então aqui, justifica aquilo que eu falei inicialmente. Nós não podemos levar ao pé da letra, dizer que Deus, aquele que serve a Deus, vai ser colocado num estado de miséria, como esse mendigo estava. Enquanto o rico se vestia de púrpura, os melhores tecidos da época, versículo 19, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente, mostra uma injustiça social. Enquanto uma pequena minoria estava gozando de uma vida prazerosa, confortável, o resto estava vivendo uma miséria social. E isso não tem nada a ver com Deus. Não era Deus que tinha colocado o povo naquela condição. Aquele mendigo representa um povo sofredor pela injustiça das suas autoridades, pela injustiça de um governo avarento. A Bíblia diz lá em Provérbios que quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o ímpio governa, quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Quem governava aquela nação era Pilatos, era Herodes, e era também com a conivência do Sinédrio, um povo avarento, um povo que não amava a Deus, que não amava a verdade, a justiça, e que obrigava
população de Israel. O mendigo representa 95%, ou talvez até mais, de toda a população judaica. E o rico representa, irmãos, essa minoria que estava oprimindo o restante do povo. No versículo 20 diz: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, Deus ajuda, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Interessante que no seu ministério, Jesus não atinge o povo. Você não vê Jesus trazendo palavras ofensivas, condenatórias contra o povo. Jesus cria uma briga contra as autoridades sacerdotais, as autoridades de Israel. O Senhor derrama graça sobre o povo. O Senhor acolhe o povo do Senhor, um povo sofrido, um povo que não tinha pastor. Tem um episódio que Jesus olha e chora, porque eles estavam dispersos, como um povo que não tem pastor. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele que era humilhado pelo rico. Era a postura dos fariseus, saduceus e de toda a elite sacerdotal, com algumas poucas exceções, dentre elas Nicodemos, José de Arimateia e outros. Versículo 21: e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Então nós falamos sobre a primeira razão pela qual Jesus trouxe esta parábola, foi em resposta à zombaria dos fariseus que estavam me ouvindo contar a parábola do mordomo fiel, no versículo 14 e versículo 15. Mas a outra razão pela qual Jesus conta essa parábola é mostrar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Lá no livro do profeta Malaquias, o profeta cheio do Espírito Santo diz que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. E existe um momento na nossa vida que parece que essa diferença ela é prejudicial para nós, mas há uma diferença. O Senhor está dizendo que aqueles que o servem, aqueles que o serviam, que serviriam Ele naquele momento, por mais que estivesse atravessando um período histórico difícil, não por causa do Senhor, mas por causa de um governo injusto, cruel, opressor. As lutas que passamos na vida, irmãos, não é porque Deus quer, mas é porque nós vivemos num mundo injusto, um mundo cruel, um mundo onde a malignidade está presente no coração dos homens, um mundo onde há seres malignos que usam pessoas para fazerem mal a outras pessoas. Nós estamos nesse mundo tenebroso e em algum momento nós somos atingidos. Não é o Senhor que quer, mas o Senhor, através da parábola, nos ensina que aquele que serve a Deus, aquele que é fiel ao Senhor, ele será recompensado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava orando ao Senhor nesta manhã e dizendo: Senhor, eu sinto no meu coração que o Senhor quer apenas alguma coisa de mim. Fala o que o Senhor quer de mim, porque nós estamos numa época, irmãos, onde muitos querem atingir o sucesso, a mídia. Eu tenho gravado esses vídeos com a intenção de deixar registrado aquilo que Deus me deu entendimento da sua palavra, porque eu
sei que em algum momento Deus vai usar estes vídeos para abençoar alguém, mas o meu coração tem descansado em Deus. Eu tenho entendido que é necessário que Ele cresça, que eu diminua. E esta manhã eu falei: Deus, eu sinto o que o Senhor quer de mim. Eu queria tanto, eu quero te glorificar, o que o Senhor quer de mim. E o Senhor trouxe a minha memória a vida de Noé. Noé, ele era um homem justo na sua geração. Noé era um homem, ele não fez muita coisa. Noé, ele não mudou o mundo. Noé, ele não converteu aquele mundo para Deus. Ele não conseguiu atrair as pessoas para a arca. Ele não conseguiu salvar aquela população ímpia na qual ele morava. Mas ele glorificou a Deus na sua geração. Noé foi fiel, a graça do Senhor o alcançou. Por causa de Noé, o Senhor manteve o projeto da raça humana. E é isso que o Senhor falou comigo nesta manhã. O Senhor me quer como Noé. Seja fiel, guarde a sua arca, cuide da sua família, cuide de você, dê o testemunho e basta. Porque Deus, Ele recompensa aquele que serve a Ele. O Senhor honra. E algumas lições Jesus nos traz nesse texto. E eu destaquei algumas. Primeiro, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A segunda lição é sobre o destino da alma. O texto mostra que esses dois personagens, o rico, que naquele contexto simboliza os fariseus, saduceus, as autoridades judaicas ímpias, a elite rica que se beneficiava da pobreza e da miséria do povo de Deus. Eles viviam de uma vida de conforto e que, ao morrer, eles iriam receber um castigo eterno. Porque a Bíblia diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O Senhor também conta uma história de um rapaz que acumulou muito. Ele criou armazéns, acumulou bens, patrimônios, grãos. E veio uma voz que diz: louco, se hoje alguém pedir a tua alma, para quem será? Aquele rico simboliza as pessoas que estão comprometidas a ter uma vida de conforto, de enriquecimento, de acúmulo de bens nessa terra, mas não se preocupam com o destino da sua alma, mas não se preocupam com a salvação. Esse rico lembra Esaú, porque é o mesmo espírito. Esaú e Jacó. Esaú lembra o rico, Jacó lembra o mendigo. Esaú, ele era um caçador, era um homem carnal, ele só tinha um olhar para a vida no ponto de vista material. Mas Esaú não tinha dentro de si uma perspectiva de eternidade, de salvação, de receber as bênçãos do Senhor. E ele despreza o seu direito de ser primogênito. Ele despreza, enquanto Jacó, ele passa por sufoco, mas ele valoriza a bênção. E lá na frente, é Jacó que é abençoado. Até hoje, Israel é uma nação abençoada. A nação de Israel hoje são os descendentes de Jacó. E os descendentes de Esaú sumiram, não existem, foram extintos. E o texto diz, irmãos, que quando o mendigo morre, versículo 22, ele é
levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esse detalhe de ser levado pelos anjos mostra o cuidado especial que Deus tem com os seus servos. Os anjos do Senhor são ordenados a guardarem os que são do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. O anjo e os anjos do Senhor não ficam em volta do ímpio, do rico, deste rico aqui, porque em volta dele estava a sua arrogância, a sua riqueza, a sua autossuficiência. Mas o anjo do Senhor, os anjos do Senhor estão em volta dos servos do Senhor. E o texto diz que quando o mendigo Lázaro morre, o Senhor envia um anjo para levá-lo até o seio de Abraão. O seio de Abraão podemos chamar também de paraíso. O seio de Abraão é aquele lugar onde o destino da alma dos justos do Senhor aguardam a salvação. E nessa parábola Jesus se mostra muito direto com o rico, enquanto que com o mendigo ele é cuidadoso em dizer: olha, ele foi levado pelos anjos. Em relação ao rico, versículo 22: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Ele foi enterrado. Esse texto, irmãos, nos mostra que Deus, Ele é comprometido em guardar os seus servos até após a morte. O texto diz que ambos estavam no Hades. No versículo 23 fala de Hades. Existem algumas traduções que falam de inferno. E a terceira lição desse texto, a primeira lição é que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. A segunda lição é que há um destino para a nossa alma. E a terceira lição é a realidade do inferno. A palavra e no Hades, algumas traduções bíblicas falam a palavra inferno. A palavra inferno, irmãos, é uma palavra latina, de origem latina, inferno, que significa as profundezas, ou o mundo inferior, lugares baixos. Então a palavra inferno, profundezas, mundo inferior, lugares baixos. No grego, a palavra Hades é uma transliteração da palavra inferno, ou vice-versa. Existem 3 palavras no grego que nas nossas Bíblias é usada apenas a palavra inferno. Quando se refere a Hades, a tradução é inferno. Quando se refere a Geena ou Geena, não sei se a tradução, se a pronúncia é assim, Geena ou Geena, a tradução é inferno. E a palavra Tártaros é inferno. Nesse texto aqui, embora o Senhor no texto mostra um sofrimento, mas esse sofrimento que o rico passa
no Hades, é um sofrimento mais adequado para o Geena, porque o Geena é o lugar de tormento. O Geena é o destino final dos ímpios, é o lago de fogo Geena. Mas o Hades é uma interpretação de morada dos mortos, bons e maus, e sepultura. Hades e sepultura, literalmente, é equivalente da palavra hebraica Sheol e é sepultura, mas também poeticamente é considerada como morada dos mortos. Portanto, esses sofrimentos que há no Hades aqui, na verdade, é para ser o Geena. Na verdade, o verdadeiro inferno é o Geena. Como disse lá em Daniel 12, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros farão o desprezo eterno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então esse tormento, ele se relaciona mais ao Geena. E o que é o Tártaros? O Tártaro só aparece uma vez essa palavra lá, se não me engano, em Judas, me fugiu a memória agora. O Tártaros é a prisão, é o abismo, é a prisão dos demônios. Então, os demônios, existem demônios soltos, agindo na terra, nos ares, e existem demônios presos. Esses demônios que estão em cadeias são os demônios que estão no Tártaro. Fugiu a memória agora o texto, confiei na minha memória e falei, mas você pode pesquisar aí, Tiago, alguma coisa. Eu não fiz essa anotação. Então, o rico, ele é levado, ele é sepultado. E já o Lázaro, ele é levado para o seio de Abraão. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: onde está esse Hades? Onde está este lugar, esta morada dos mortos? Será que é um lugar? Será que realmente nós, ao morrermos, nós vamos para um lugar? Há uma polêmica sobre isso, e eu não me proponho aqui afirmar se há ou não há. A minha proposta é a gente pensar: será que há um lugar? Será que esse sofrimento, versículo 23, e no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. No original, o rico não foi para o Geena. O Geena só na ressurreição dos ímpios após o milênio. Ele é levado para o Hades. O que parece, irmãos, é que após a morte, ou nós estamos, ou estaremos em um lugar,
para aqueles que acreditam na imortalidade da alma, ou nós estaremos em um lugar, e nesse lugar é o Hades, é a morada dos mortos, só que tem aquele lugar onde aqueles que estão em Cristo, sendo confortados pela presença de Deus. Abraão aqui representa o Senhor, é um símbolo, aqueles que morreram na fé de Abraão, e nesse lugar chamado Hades, morada, há aqueles que estão sem salvação. Tanto o justo como o ímpio estão aguardando a ressurreição ou para a vida eterna ou para a condenação eterna, ou para a vida eterna com Cristo ou para o Gehenna. O inferno existe porque Deus, através de Cristo, teve a preocupação de vir ao mundo se sacrificar pela raça humana. Se não existisse algo terrível esperando a vida humana, Jesus não gastaria tanto tempo como ele gastou. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o que nos parece é que esse Hades, após a morte, ele é apenas um prenúncio, não é um sofrimento que o Gehenna vai provocar. Talvez esse sofrimento, essa chama, essa angústia, seja a própria consciência do rico em perceber que ele perdeu as oportunidades. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus que após a morte segue-se o juízo. Nós não vemos diálogo de Lázaro. Lázaro está em silêncio. Esse silêncio de Lázaro, será que representa esse estado inconsciente? Este diálogo do rico com Abraão, será que representa que há consciência após a morte? Nós não sabemos. Mas o que a gente percebe é que quando nós morremos, a nossa alma tem um destino. E esse destino que a nossa alma tem é um prenúncio. Ela simboliza o que vai acontecer na ressurreição, na volta de Jesus. Onde fica o Hades? A Bíblia mostra onde fica o Hades. Você sabia disso? A Escritura nos ensina que o Hades fica no subsolo, porque Hades é enterrar, é sepultamento, é sepultura. O Hades fica no subsolo e o Hades fica nas mãos de Deus. Sabia disso? Eu vou ler o texto em Eclesiastes 12:7. Você sabe o que está escrito em Eclesiastes 12:7? E o pó volte a quem? A terra. O nosso corpo volta para o Hades, terra. E o pó volte à terra, como era. E o Espírito volte a quem? A Deus, que o deu. O Espírito volta para Deus. Nós não sabemos se Deus guarda esse Espírito que volta para Ele, esse chip que é tirado do corpo do celular. Vamos imaginar. Nós não sabemos se Deus guarda em um lugar, no mundo espiritual, ou se Deus guarda na sua memória. O Hades é terra, sepultura, mas o Hades também morada dos que morreram. E
O Hades está em Deus. O Hades não é um lugar de castigo. O Hades é um lugar onde os espíritos, a alma dos mortos estão. Uns estão consolados porque morreram em Cristo. Outros estão em tormentos porque não têm o conforto de Cristo. Em Lucas 23, 46, Jesus também mostra onde está o Hades. Em Lucas 23, 46, Jesus nos mostra onde está o Hades. Lucas 23, 46 diz: E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Para onde vai o espírito dos mortos? Para as mãos de Deus. Nós não sabemos se essas mãos de Deus é um lugar, repetindo, ou se é a lembrança de Deus. O Senhor falou para os saduceus. Deus disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, porque para Ele todos vivem. Então, queridos, que esta palavra venha trazer sobre nós um pouquinho de luz sobre esse entendimento, que há diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve, que há um inferno, o Geena, o verdadeiro inferno, o verdadeiro lugar de tormento não é o Hades. O Hades pode ser um prenúncio, pode ser uma amostra. O Hades pode ser uma angústia de uma alma que diz: que besteira eu fiz da minha vida. Mas o verdadeiro inferno é o Geena. É aquele lugar que Satanás e seus demônios e os ímpios serão lançados por toda a eternidade. Lá em Apocalipse diz que a morte e o inferno, ali é Hades, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Interessante que a própria morte e o Hades serão lançados no inferno. O Hades simboliza a morada dos mortos, aqueles que aguardam a salvação. Mas Hades também pode ser sepultura. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra venha produzir no seu coração fé, a certeza de que Deus cuida de nós, a certeza que morrendo nós não vamos ficar vagando por aí. O nosso corpo volta para a terra, volta para o pó, e o nosso espírito voltará para Deus. E na volta de Jesus, Ele nos dará um corpo glorificado, ressuscitando-nos para a vida eterna com Ele. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Amém. Glórias sejam dadas ao Senhor.